Bom, o tema da nossa preleção de hoje tem a ver com aquela passagem que está no Evangelho de Mateus, onde nos contada a história da viúva que faz uma oferta no templo de Jerusalém. Na verdade, a história conta que Jesus e seus discípulos estavam observando as doações. À medida que o pessoal ia entrando no templo, eles iam depositando ofertas no gasofilácio. Gasofilácio é uma espécie de cofre, uma urna metálica, onde as pessoas colocavam suas ofertas. E Jesus comentou quando uma viúva fez a sua oferta. O que Jesus comentou? Ele comentou que aquela viúva tinha ofertado muito mais que todos os anteriores. Porque os anteriores fizeram oferta daquilo que tinham disponível como sobra, enquanto que a viúva tinha dado tudo que tinha. Que a viúva deu só um pedaço, uma parte, da maior moeda que tinha na época, enquanto que os outros, os visitantes do templo, fariseus, saduceus, davam lá, colocavam bastante moeda com ostentação, para que as pessoas percebessem como eles eram generosos em doar as moedas. Porque quando elas caíam naquele vaso metálico, faziam barulho, aquela coisa toda, e a viúva, com todo o seu com a sua simplicidade, foi lá, colocou uma simples moedinha e se retirou. E Jesus então fez esse comentário, que ela doou tudo que tinha. Então ela fez uma doação, uma prática de amor de muito mais valor que todas as anteriores. Refletindo nos nossos dias, Jesus falou de caridade, de prática de amor. Que caridade é isso? Caridade é amor na prática, amor materializado. Uma coisa é você falar que ama uma pessoa, a outra coisa é você materializar esse amor, não só com palavras, mas com atos que materializem esse amor. Não que falar amor não é uma forma de materializar, mas nem sempre é valorado da forma que nós gostaríamos que fosse, e na maioria das vezes não ajuda a pessoa da melhor maneira possível. Isso é importante, a gente ter essa consciência que quando a gente tem um companheiro, uma companheira, não é só a questão de falar amor, é importante falar amor, mas existem outros canais que a gente deve acessar para demonstrar o nosso amor, seja com o filho, seja com o companheiro, companheira, seja com o pai, com uma mãe. Ou seja, não é só falando do amor. Então eu tenho que procurar os meios necessários. Tem até livros que falam sobre essa questão de como você demonstrar o amor e a outra pessoa perceber que está sendo amada. Porque às vezes nós ofertamos o amor, mas ela não percebe que a gente está no canal errado. Então, por exemplo, tem pessoa que se sente amada quando recebe presentes. Você pode cansar de falar amor para ela, mas ela só se sente amada quando você dá alguma coisa para ela. Tem pessoa que só se sente amada quando você a toca, quando você a segura a mão, quando você a abraça. Tem outras que é quando você dá atenção para ela. Você para o que está fazendo, por exemplo, e foca essa atenção no que ela está falando ou fazendo. Tem outras que se sentem amadas quando você faz um favor, quando você faz algum serviço. Tem pessoas que é uma combinação disso ou tudo isso junto. Então a gente tem que ter essa percepção de demonstrar o amor para o nosso ente querido da forma mais adequada que ele perceba. É uma questão de sensibilidade, de consciência. Mas nem é esse o ponto-chave, O que o tema nos fala aqui é de amor materializado na forma de caridade para o nosso próximo. E normalmente a gente
a primeira impressão que vem à nossa mente é esmola. A prática do amor material, da caridade material. E a gente também tem que ter a consciência que não existe só a caridade material. Ela é importante. Ela é importante. Porque quando nós praticamos a caridade material, nós damos o que nós temos para dar. Mas a caridade moral também é importante, se não mais importante. Nós damos aí o que nós somos. Na caridade material é importante, como eu já falei. Mas nós temos que ter uma consciência que tem valor, qualquer caridade material que nós temos. Mas tem mais valor aquela caridade material aonde a misericórdia, aonde a compaixão estão impregnadas naquele ato. Como assim, Luiz? Bom, quando eu dou algo que não está sobrando, um exemplo que eu costumo usar sempre. Eu tenho 2 pares de tênis que eu uso. Aí eu compro um terceiro par. Agora eu tenho 3 pares. E os 3 estão em boa qualidade. Mas aí, como eu sou uma pessoa boa e está sobrando um tênis, eu pego e dou para a casa espírita ou para uma entidade filantrópica qualquer esse par de tênis que eu menos gosto. Dos 3, tem um novo que eu comprei, tem os outros 2. Os 2 eu estava usando, estão em bom estado, mas eu gosto mais de um do que do outro. Então eu vou doar aquele que eu menos gosto para continuar com os 2 pares. Porque eu sou uma pessoa boa, quero fazer uma beneficência. Ok, show de bola. Todos nós devemos praticar esse tipo de doação, esse tipo de prática de caridade material. Tem valor? Tem. Mas tem mais valor se você tivesse os 2 pares de tênis, não tivesse comprado nenhum, e porque você viu a necessidade de uma outra pessoa, e você doasse um desses pares para fazer a caridade. Porque aí você vai sentir, você não está doando o que sobrou, você está tirando de si para o outro. Tem um outro exemplo que eu costumo falar também, que uma vez eu vi isso acontecendo na prática. Um senhor estava subindo a escada do metrô sem blusa, estava muito frio, e uma menina, uma moça, cruzou com ele. Ela estava com blusa, estava agasalhada, né? Ela cruzou, aí ela percebeu, virou, subiu atrás do velho, tirou a blusa e deu para ele, ficou sem blusa e foi embora. Isso é caridade. Isso tem maior valor, porque a maioria das pessoas não percebe. Eu mesmo não tinha percebido, Senhor. Ele está tão focado nos nossos problemas, no nosso eu, que eu não tinha reparado. Isso há muito tempo atrás, lá em Santana. Isso é caridade material. Tem valor, muito valor. Então é isso, caridade material é importante? É. Nós temos que fazer? Sim. Mas se nós pudermos misturar essa caridade material, misturando, temperando ela com misericórdia, com compaixão, a coisa funciona melhor, tem mais valor. Aí é benevolência, não é mais beneficência. Benevolência é um grau maior que nós devemos buscar. E a caridade moral? A caridade moral não requer recursos materiais. A caridade moral só requer que nós doemos o que nós somos. E aí, o leque se amplia de uma maneira gigante.
moral seria o quê? O amor materializado sem necessariamente fazer uso de bens materiais. Quando eu honro meu pai e minha mãe, quando eu respeito, demonstro respeito por alguém, estou materializando o amor. Agora, existe uma gradação que a gente deve conhecer de níveis de materialização do amor, das formas mais fáceis até as formas mais difíceis. As mais fáceis são aquelas que começam na gente, com a indulgência e a piedade. Eu tenho que ser indulgente e piedoso comigo, para conseguir ser indulgente e piedoso com o próximo. É o primeiro nível. O que é ser indulgente? Eu respeitar os meus limites, as minhas misérias, os meus erros. Eu não ficar me punindo, me culpando pelos meus erros ou pelos meus limites. Isso não significa ser condescendente comigo, não. Significa só eu aprender a me auto-perdoar. A eu ser indulgente. Eu errei, legal, vou tentar não errar mais. Eu não consigo fazer tal coisa. Ok, eu não preciso conseguir fazer tudo. Eu não consigo ser dessa forma. Ok, eu vou fazer o meu melhor. Indulgente comigo, para ser indulgente, conseguir ser indulgente com o outro. Respeitar o tempo do outro, o jeito do outro. Tem a ver com paciência e tolerância. Eu ser paciente e tolerante comigo, para conseguir ser paciente e tolerante com o outro. Indulgente. Piedoso, eu perceber as minhas necessidades para poder perceber as necessidades do outro. Tem a ver com comiseração, com dó. É o primeiro nível, por quê? Eu começar a ver, a sair do meu egocentrismo e começar a ver as misérias que o mundo tem. Eu passar na calçada por um morador de rua e perceber a miséria dele, porque muitas vezes a gente nem percebe. Eu estar no meu trabalho e perceber que o meu colega não está bem, está com algum problema. Perceber que o outro existe. Não precisa nem fazer nada, a piedade não requer que eu faça, mas eu preciso sair do meu egocentrismo para conseguir perceber o universo à minha volta. É o primeiro nível, indulgência e piedade. Aí, o outro nível é a empatia, onde eu não só percebo o meu próximo, mas eu me coloco no lugar do próximo, eu sinto a dor do próximo, eu sinto a miséria do próximo. Eu me condoo, fico condoído, eu compartilho a dor dele. Não necessariamente eu tenho que fazer alguma coisa, se eu puder fazer melhor, porque aí eu subo um nível, que é a compaixão. Aí eu não só tive a piedade, que é perceber, eu não só tive indulgência de respeitar os meus limites e o dele, eu não só tive a empatia de perceber a dor dele e sentir em mim, mas eu tive compaixão, eu vou tentar ajudar de alguma forma. Eu subi mais um nível. Aí tem o perdão. O auto-perdão é sempre assim, começa em gente para a gente poder fazer fora. Eu preciso me auto-perdoar para perdoar o outro. O que é perdoar o outro? Eu dissolver em mim qualquer sentimento, qualquer amargura, qualquer raiva, qualquer ódio que eu sinta pelo outro. Porque isso é julgamento meu. Exemplo.
alguém fala alguma coisa e eu, no meu julgamento, na minha consciência, acho que aquela pessoa falou isso para me humilhar, para me prejudicar de alguma forma. Mas na real ele nem falou para mim, ele falou no genérico. Mas eu deixei aquilo encaixar em mim e eu fiz um pré-julgamento e uma condenação. Porque o problema nem é julgar, é condenar. E aquilo gerou em mim uma mágoa. Aquilo corrompeu o meu corpo físico e o meu corpo espiritual. Eu estou com aquele sentimento ruim. Porque, na minha visão, do meu ponto de vista, aquela pessoa falou alguma coisa para me diminuir, para me humilhar, né, para me prejudicar de alguma forma. E ela de repente nem fez isso. Eu que assumi para mim aquilo que ela falou. Como o pessoal diz, vestir a carapuça. Perdoar é dissolver em mim esse sentimento. É ser inabalável e inatingível. Não é ser de repente não se abalar, não perceber o que existe. Não, é o contrário. Eu percebo a miséria do mundo, mas a miséria não me tira do equilíbrio. As pessoas, por exemplo, não conseguem me irritar. Aí fala, você está me irritando. Não, você está se irritando. Não é as pessoas que nos irritam, nós nos irritamos. Porque tudo é conosco, é toda experiência interna. É a gente que deixa as coisas acontecer conosco mesmo. Eu que me deixo afetar pelo que a pessoa fala alguma coisa de mim. Eu que me deixo afetar pelos meus julgamentos. Então, a perdoar é não se abalar, é dissolver qualquer sentimento negativo que a gente tenha por outra pessoa. Isso é perdoar, que é diferente de desculpar. Eu não preciso tirar a culpa do outro, eu preciso é perdoar. O outro vai ser culpado ou não culpado, né, desculpado. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com a sociedade, ou pode até ter a ver comigo. Eu não tiro a culpa dele. De acordo com as regras sociais, ele transgrediu as regras sociais. Então ele tem que ser penalizado de alguma forma. Então ele é culpado. Mas não é porque ele é culpado que eu não posso perdoar. O perdão tem a ver comigo. Eu perdoar ou não perdoar tem a ver comigo. Eu culpar ou desculpar o outro, isso é com ele. Eu até posso dizer que desculpo para ele se sentir aliviado. E de repente eu não perdoei. Então eu posso desculpar e não perdoar? Pode. Você diz que desculpou o outro por uma questão social, por uma questão de politicamente correto. Às vezes a gente faz isso no trabalho, mas você não perdoou. Você continua com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquela raiva por aquilo que o colega fez. Você até disse para todo mundo que perdoou, mas você não perdoou. O que na verdade você fez foi desculpar. Você tirou a culpa dele por uma questão social ou até para ele se sentir bem, mas você não perdoou. Perdoou tem a ver com você. Então eu posso desculpar e não perdoar, e eu posso fazer o contrário, manter a culpa. Você é culpado. Você roubou meu celular? Então você é culpado. Você tem mais aqui ser penalizado de acordo com as regras sociais. Mas eu te perdoo. Eu não vou ficar com raiva de você porque você roubou meu celular. Estou dando exemplo. E sumiu com ele. Eu não vou ficar com raiva, com rancor, com ódio. É a diferença de desculpar e perdoar. Estendam isso para todas as situações da vida de vocês. Relações com o pai, mãe. Tem gente que, poxa, não consegue perdoar o pai ou a mãe.
Você está se prejudicando. Não consigo perdoar meu companheiro ou companheira. Você está se prejudicando. Eu não consigo perdoar meus filhos. Você está se prejudicando. Você está envenenando os seus corpos físicos e espirituais com aqueles sentimentos por falta de perdão. Você não precisa tirar a culpa, mas você tem que perdoar. E o perdão tem a ver com esquecimento. Perdoar não é esquecer o que o outro fez ou falou de você. Perdoar é lembrar. E não sentir raiva, não sentir mágoa, não sentir ódio. Isso é perdoar. Difícil é, gente, difícil. É fácil? Não é mesmo, não é fácil mesmo. É um processo que a gente tem que se trabalhar. Esse é um nível, esse é um nível mais alto, é o quarto nível, né? Começou lá com indulgência e piedade, depois subiu para empatia, depois subiu para compaixão, estamos em perdão. E tem mais um nível, que é misericórdia. Misericórdia é você desculpar o outro e perdoar o outro, mesmo ele sendo culpado. Por isso que o cara tem uma pena de morte, eu considero misericórdia para ele. Mesmo sendo culpado, considera misericórdia. Perdoar, desculpar, mesmo ele tendo culpa. É um nível acima do perdão. E tem, né, a beneficência e a benevolência, que são os outros níveis. Beneficência é praticar o bem o tempo todo. Toda oportunidade que você tiver, você faz o bem, você faz a caridade. Você coloca igual a viúva o que você tem. Isso é ser beneficente. Eu posso ser beneficente o tempo todo. Outro exemplo que eu costumo dar, eu estou passando a minha camisa. Aí eu vejo a camisa do meu irmão, do meu companheiro, companheira, do meu filho, que precisa passar. Já estou com a mesa pronta, já estou com o ferro quente. Não custa, vou passar dele, vou passar, dobrar e guardar. De repente ele nem vai perceber que alguém passou a roupa para ele. Ele vai pegar, vai usar, nem vai agradecer, tudo bem. A gente tem que fazer as coisas não pensando no retorno. Eu fiz porque eu queria fazer a pessoa feliz, eu queria deixar ela bem. Eu podia fazer, fiz isso, a caridade moral. Isso é materializar o amor, é ser beneficente. Fazer o bem, fica caçando motivo, formas de fazer o bem. E ser benevolente, que é o último, é fazer, além de fazer o bem o tempo todo, você é bom de verdade. Você faz o bem o tempo todo e é bondoso o tempo todo. Por quê? O que significa isso? Você é bom em pensamento e sentimento. Você é bom quando você está sozinho, em quatro paredes, em pensamento, em sentimento. Isso é difícil? Dificílimo, é um processo. Só que quando a gente tem essa consciência que eu estou colocando, a gente sabe que é isso que eu tenho que perseguir, é o meu desafio. Trabalhar a indulgência, trabalhar a piedade, trabalhar a empatia, trabalhar a compaixão, trabalhar o perdão, trabalhar a misericórdia, trabalhar a beneficência, trabalhar a benevolência. É difícil? É. Concordo com vocês que é. Eu trabalho isso o tempo todo. Que até seria uma hipocrisia da minha parte falar o que eu estou falando aqui e não tentar no meu dia a dia fazer isso. Eu erro. Mas aí, quando eu erro, eu procuro ser indulgente comigo, me praticar o perdão comigo, porque eu estou aqui encarnado justamente porque eu não sou perfeito. Vamos continuar. Até porque eu errei aqui que eu não vou tentar fazer o certo. O tempo todo. Fazer o melhor que nós podemos. Então, a evolução nossa em espírito se dá na busca do ser. Eu tenho que buscar o mais ser. Porque eu só levo o que sou, o que eu tenho fica. E isso não quer dizer que eu devo viver na miséria, viver com dificuldade material, nada disso. Eu já falei isso em outras oportunidades. A gente pode ter um carro e deve ter um carro, que a maioria de nós precisa para ganhar tempo.
Eu posso acumular dinheiro para poder viajar, para poder investir em mais ser. Na verdade, o segredo é esse. Eu tenho que buscar o ter na medida que esse ter me ajude a mais ser. Se eu buscar o ter pelo ter poder, ter bens materiais, ter status, eu estou gastando energia à toa, porque eu não levo nada disso, eu só levo o que sou. Então, eu tenho que buscar o ter de forma que me ajude a mais ser. Qualquer buscar de ter que configure excessos, tipo ostentação, tipo luxo, estou gastando energia à toa. Deveria estar gastando essa energia na busca do mais ser. Exemplo, eu tenho um carro, mas aí não é o carro do ano, e eu fico preocupado por causa disso, eu fico investindo em fazer hora extra, fazer trabalhos fora do horário normal, gastando energia fora do meu horário de descanso, em busca de mais tempo para poder ter esse carro do ano. Aí eu estou buscando ostentação, estou buscando luxo, estou buscando excesso. Essa energia eu podia estar direcionando no ser, que é o que importa. E é por isso que a caridade moral é importante a gente ter essa consciência que devemos praticar, porque não requer bens materiais, só requer vontade, amor. Tem preço? Tem, você vai ter que doar seu tempo, é o mínimo, mas basta vontade. Ah, mas eu tenho pouco tempo. O tempo é igual para todos nós, sempre informar. Essa desculpa de tempo não cola. A gente faz escolhas. Eu não tenho tempo para fazer determinada coisa, porque o tempo que eu teria para fazer determinada coisa, eu escolhi fazer outra. Mas o tempo é igual para todo mundo. Por que alguns têm tempo de fazer aquilo e eu não tenho tempo? Porque eu escolhi fazer outras. Justo, você tem livre-arbítrio, mas não venha dizer que você não tem tempo. São escolhas. O pior é que a maioria de nós escolhemos gastar o nosso tempo com prazeres da vida. Esse é o que pega. E nós não estamos encarnados para buscar o prazer, para buscar ser feliz, a felicidade plena nesse plano. Mesmo porque a felicidade plena, o prazer extremado, não é desse plano. Aqui estamos de passagem, é um piscar de olhos na eternidade. Então, nós devemos buscar o ser, porque isso que verdadeiramente importa.